Como é que a voz da população pode realmente transformar uma cidade para melhor? Ou, do contrário, deixar ela parada no tempo? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo no poder da participação popular no governo local para entender, afinal, o que separa o sucesso do fracasso. Bom, todo mundo mora numa cidade, num bairro, numa comunidade. Mas muitas vezes parece que existe um abismo enorme entre o que a gente precisa e o que o poder público de fato faz, né? A grande questão é como é que se constrói uma ponte para fechar essa lacuna. Para a gente entender isso melhor, nosso roteiro hoje vai começar com a ideia geral de participação cidadã. Depois, a gente passa por um experimento democrático super interessante no Brasil e mergulha num estudo de caso bem específico. A gente vai ver o que funciona, o que não funciona e, o mais importante, o que podemos aprender com tudo isso. Ok, vamos começar. A ideia central que a gente está explorando aqui é a dos conselhos municipais. Pense neles como uma espécie de ponte, sabe? Uma estrutura projetada para conectar as necessidades da sociedade com as ações do governo. Na essência, esses conselhos são, ou pelo menos deveriam ser, espaços de colaboração. Basicamente, uma mesa redonda onde representantes da comunidade e do governo podem sentar, conversar, debater e, idealmente, tomar decisões juntos. É transformar demanda popular em política pública de verdade. Agora a gente viaja para o Brasil, um lugar onde esses conselhos não são só uma teoria no papel. Eles são parte da história recente do país, uma história cheia de vida, mas também de muitos conflitos. A origem deles está totalmente ligada à luta pela própria democracia. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa jornada. Os conselhos não apareceram do nada. Durante a ditadura, a participação popular era praticamente zero, tudo silenciado. Mas aí, nos anos 80, os movimentos sociais foram para a rua exigir voz. E essa luta toda culminou na Constituição de 88, que finalmente deu a base legal para esses conselhos existirem, se tornando um pilar da nova democracia brasileira. E olha, a promessa era enorme. A ideia era que esses conselhos pudessem mediar conflitos, sabe? Dar um megafone para quem nunca tinha sido ouvido. Eles deveriam descentralizar o poder, tirar as decisões da mão de poucos e distribuir melhor. E ainda permitir que a população fiscalizasse o governo de perto, uma verdadeira revolução na gestão das cidades. Para ver como essa promessa toda se desenrola na prática, vamos focar agora num caso bem específico. O Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros, mais conhecido como CODEM-MC. A história de como o CODEM-MC surgiu é bem interessante. Ele não foi uma ideia que veio de cima para baixo do governo. Foi uma iniciativa que partiu da própria sociedade civil. Um grupo de empresários da cidade viu um modelo que estava funcionando bem em outro lugar, gostou e decidiu, vamos trazer isso para cá. É um belo exemplo de impulso vindo da própria comunidade. Então, com base no estudo do CODEMICE, o que faz um conselho como esse realmente dar certo e ser eficiente? A pesquisa aponta vários fatores que fortalecem essa dinâmica. Parece que a receita para o sucesso tem alguns ingredientes-chave. Primeiro, precisa ter gente de todos os setores da sociedade sentada na mesa. O ambiente tem que ser aberto para ideias diferentes e o foco tem que ser prático, em resultados concretos. Transparência, gente qualificada e, claro, a habilidade de equilibrar os vários interesses em jogo também são cruciais. Mas, claro, como em tudo na vida, existe o outro lado da moeda. Existem forças bem poderosas que podem minar completamente o propósito de um conselho e transformar tudo num grande teatro político. A pesquisa identificou 3 grandes vilões, digamos assim. Primeiro, a centralização, quando um grupinho pequeno domina tudo. Segundo, quando o interesse particular de alguns passa por cima do bem comum. E por último, um fenômeno que tem até um nome específico, a tal da prefeituralização. E o mais interessante é como essa imagem aqui mostra essa batalha. De um lado, em verde, estão todas as forças que fortalecem a democracia. Do outro lado, em vermelho, as que enfraquecem. É um verdadeiro cabo de guerra, e o que está em jogo é o futuro da cidade. Certo, então vamos entender de vez o que significa essa palavra prefeituralização. Não é sobre ter a prefeitura participando. Isso é normal e até desejável. O problema é quando o poder executivo local começa a dominar o espaço, a monopolizar as discussões e a usar o conselho como se fosse um carimbo para suas próprias agendas políticas. Muitas vezes focando em projetos de curto prazo que dão voto, em vez de pensar no futuro da cidade. Com tudo isso em mente, como é que a gente pode pegar as lições aprendidas com o CODEMC e criar uma espécie de guia prático?
como construir uma ponte melhor e mais resistente nas nossas próprias comunidades. Essa tabela aqui resume tudo de uma forma brilhante. É basicamente um manual de o que fazer e o que não fazer. Do lado positivo, garantir que todo mundo seja representado, promover o debate, ter independência e focar em resultados com transparência. Já do lado negativo, estão as armadilhas que precisam ser evitadas. Não deixar o poder centralizar, não deixar interesses privados ou políticos tomarem conta. É um mapa para construir ou para destruir a participação cidadã. No fim das contas, tudo se resume a isso, como os próprios autores do estudo destacam. O engajamento das pessoas está ligado diretamente à capacidade do Conselho de entregar resultados reais. Se a população vê que participar leva a mudanças de verdade na cidade, ela se envolve. Se não vê resultado, o sistema todo perde a força. Simples assim. E isso tudo nos leva à pergunta final. Olhando para esse cabo de guerra entre as forças que fortalecem e as que enfraquecem a participação, vale a pena pensar: quais dessas forças estão agindo mais forte aí onde a gente vive? E o que pode ser feito para garantir que o lado da democracia saia vencendo?